Amém, graça e paz. Vamos estar dando continuidade às cartas de Paulo, comentada versículo por versículo, e hoje nós vamos estar dando início à carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses. Hoje, terça-feira passada, nós terminamos Filipenses e agora vamos estar dando a introdução da carta de Paulo aos Colossenses. Está fazendo oração. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade nessa terça-feira de poder participar desse estudo, daqueles que vão assistir depois, daqueles que vão estar participando aqui presentes, para podermos chegar ao entendimento, ao conhecimento, à plenitude do conhecimento, da sabedoria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos, meu Pai, aprender e aplicar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Colossenses. Antes de eu estar falando um pouco da introdução acerca desta carta, primeiro que das cartas da prisão do apóstolo que a gente está vendo, que a gente viu aqui Filipenses, a gente viu Efésios, só que Colossenses não está na ordem cronológica. Das cartas da prisão, Colossenses teria que ter sido a primeira que a gente deveria ter estudado. Colossenses. Então, Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses, ela é a primeira carta que Paulo escreveu, ou seja, ela antecede Filipenses. Filipenses veio depois. Como que era a cidade, a região dos Colossenses e a qualidade dos crentes e do pessoal que estava ali? Quem evangelizou os Colossenses foi aqueles que ouviram uma pregação do apóstolo Paulo ali. Depois a gente vai ler em Atos 19. Em Atos 19 o apóstolo Paulo está ali em Efésios pregando, e essa província de Laodiceia, de Colossenses, ali onde saíram essas igrejas. Então, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho em Éfeso, eles levaram e veio esta igreja, nasceu em Colossenses através da vida de Epáfras. Essa região, ela 2 séculos antes, ela foi muito rica. Só que depois da colonização pelos romanos, ela acabou não sendo tão importante quanto ela era antes. Então, outras cidades, muita gente migrou dessa região de Colossos para as outras cidades que se tornaram mais importantes do que ela. Então, qual era a religião local que imperava ali na cidade de Colossos? Era religião local, culto à deusa Cibele, a deusa mãe do mundo. Logo depois, houve um sincretismo religioso muito grande em Colossos. Como? Ou seja, várias pessoas que migraram para lá levaram sua religião para lá. Um exemplo: houve um grande sincretismo com a chegada de Ísis e Osíris, que são deuses do Egito, Dionísio, deus grego, Apolo, deus também grego, Mitra, que é deus indo-iraniana, e Astarote, que é uma deusa fenícia. Havia também ali 50 mil judeus de população aproximadamente. Então havia bastante judeus ali que acabaram
fazendo com que a religião do judaísmo também sofresse um sincretismo, uma mistura muito grande. Quer ver? Um exemplo. Segundo Flávio José, havia ali aproximadamente 50 mil judeus que migravam para lá, mas já estavam perdendo sua identidade. Era possível, realmente acontecia, uma judia presidir uma sinagoga e ao mesmo tempo ser sacerdotisa do templo do imperador romano. Então a religião que havia ali, principalmente o judaísmo, perdeu sua identidade porque eles acendiam uma vela para Deus e acendiam uma vela também para os outros deuses do império ali. Vamos aqui fazer uma leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, para a gente ver como que nasceu essa igreja de Colossos. Atos, capítulo 19. Atos 19, versículo 8 em diante. Atos 19, versículo 8 em diante diz: Paulo foi à sinagoga, onde durante 3 meses falou com intrepidez, discutindo e tentando persuadir sobre o reino de Deus. Alguns, porém, empedernidos e incrédulos, falavam mal do caminho de Deus, falavam mal do caminho diante da assembleia. Afastou-se então deles e tomou à parte os discípulos, com os quais entretinham-se diariamente na escola de tiranos. Isto prolongou-se pelo espaço de 2 anos, de sorte que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Então, aqui em Atos 19, através desse evangelismo, através dessa pregação, 2 anos ali na região, gerou muitos discípulos. Mesmo o apóstolo não estando mais ali, porque quando ele escreve essa carta aos Colossenses, ele não tinha visto os colossenses pessoalmente, mas já tinha um fruto do seu trabalho, estava ali. Não, ou seja, Paulo pregou naquela região ali e foi embora. Ele formou sua igreja, então ele já estava escrevendo uma carta para uma igreja formada, mas que ele ainda não tinha visto pessoalmente essa igreja. Então, essa é a carta. Quando ele envia essa carta, ele ainda não tinha visto essa igreja pessoalmente. Provavelmente depois que ele saísse da prisão, ele tenha visitado, mas no tempo da escrita, ele só recebeu notícias que a sua pregação havia gerado discípulos, que aqueles discípulos haviam gerado uma igreja, e ele, quando recebeu a notícia de Epáfras, que foi aonde ele estava preso e contou para ele tudo que tinha acontecido, Paulo então escreve uma carta direcionada também com os problemas da igreja que foi trazido para ele. Então, já vimos aqui a introdução. A igreja de Colossos o seu líder, Epáfras, ele é um gentil convertido, então não é aquela igreja como a de Roma, judeus que se converteram, né? Mas é uma igreja de gentios que se converteu ao cristianismo. Então vamos começar então no primeiro versículo, Colossenses capítulo 1, versículo 1. Para dar uma aumentada, eu estou forçando a voz. Pronto. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos que estão em Colossos, irmãos fiéis em Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ou seja, como sempre, de praxe nas cartas do apóstolo Paulo, menos a de Filipenses, ele começa falando, defendendo o seu apostolado. Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus.
3. Damos graças a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre orando por vós, depois que ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos. Ou seja, Paulo, ele começa, tecendo elogios, pela igreja, que ele ficou sabendo que houve ali um trabalho muito bem feito acerca da evangelização e da formação dessa igreja, pela esperança que vos está reservada nos céus. Paulo sempre vai enfatizar essa razão do crente, a razão do nosso viver, a razão do nosso trabalho, é porque temos uma esperança reservada. Essa esperança é a nossa morada eterna, essa esperança é o arrebatamento, essa esperança é que a vida não termina só aqui. A nossa esperança é que isso aqui é uma passagem muito rápida para a vida que vai acontecer de verdade depois daqui. Essa é a nossa esperança. Ou seja, se a nossa esperança tivesse só aqui nessa terra, Paulo diria que seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque a gente vive se privando de tanta coisa que, se acabasse só aqui, não faria nenhum sentido. Mas o nosso projeto, o nosso trabalho, o nosso empenho, o nosso sofrimento, a nossa dor e a nossa angústia é só um processo para uma esperança de uma vida e de um lugar para onde a gente vai viver eternamente. Dela já ouvistes o anúncio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vós, e que em tudo o mundo produz frutos e cresce, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e compreendestes a sua verdade, a graça de Deus. Nelas fostes instruído por Epáfras. Está vendo? Epáfras é a pessoa que Paulo ganhou em Atos capítulo 19. Paulo evangelizou 3 meses, ficou por mais 2 anos. Epáfras foi quem instruiu a igreja, quem provavelmente é o pastor da igreja, quem propagou ali o evangelho, e a igreja ficou formada através do seu trabalho. Fostes instruído por Epáfras, nosso querido companheiro de serviço, que nos presta ajuda como fiel ministro de Cristo, e é quem nos deu a conhecer vosso amor no Espírito. Ou seja, Paulo nunca tinha visto os colossenses pessoalmente. Epáfras, ele traz a notícia para Paulo que o seu trabalho, o seu evangelismo formou discípulos, formou uma igreja, e que essa igreja se destacava pelo amor, se destacava por uma comunhão maravilhosa. Então, ele foi quem nos deu a conhecer vosso amor no Espírito. Versículo 9. Por isso, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Assim andeis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado, dando frutos em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus, animados de eficaz energia, segundo o poder da sua glória, para toda a constância, longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez capaz de participar da herança dos santos na luz. Sabe o que eu vejo às vezes? Nós estamos envolvidos com muitos projetos pessoais. Isso não é errado. Só que, como eu falei, qual era a proposta do apóstolo com a igreja que estava crescendo na graça e no conhecimento? A proposta do apóstolo é sempre dizer que eles continuem crescendo, buscando sabedoria, buscando entendimento, para que a sua vida possa ser cada vez
uma vida mais digna do Evangelho, cada vez uma vida mais digna de quem se diz servo de Deus, cada vez uma vida mais digna através do pleno conhecimento de qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a sociedade cristã. Por que eu digo isso? Porque hoje a gente não está tão preocupado com esse tipo de oração. A gente vê muitos projetos pessoais, a minha bênção, a minha porta, o que eu quero, o que eu quero conquistar, aonde eu quero chegar, o emprego que eu quero ir, o lugar que eu quero viajar, o que eu quero ser. É isso que a gente vê, uma igreja empenhada em muitos projetos pessoais. E Paulo, ele fala que, não é que isso é errado, mas primeiramente a gente tem que ser completamente instruído, estabilizado na vontade de Deus, no conhecimento da plenitude do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque fica mais fácil você não precisar desfazer um caminho errado que você fez. Um exemplo, às vezes a gente quer trilhar tantos caminhos pessoais para chegar lá no final e Deus fala: poxa, não era bem isso que eu estava planejando. E aí o que a gente acaba desfazendo? 1 ano, 2 anos, 10 anos de uma vida, quebrando a cara em muitas coisas para entender, poxa, qual era a boa e perfeita e agradável vontade de Deus mesmo? Agora, 10 anos depois, você foi perguntar. Paulo diz que isso é o início, isso é o arroz com feijão. Isso é a prioridade, crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus e na plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Então fica mais fácil você se enganjar em projetos que têm a ver mais com o Evangelho do que com você, porque o Evangelho às vezes não tem a ver conosco, tem a ver com o próximo. O Evangelho não é amar ao próximo, então o Evangelho tem muito mais a ver com o que nós vamos produzir em prol de alguém do que orar para produzir coisas em prol de nós mesmos. Então, onde é que parou aqui? 9? Assim andareis, isso, de maneira digna. Olha o que Paulo está preocupado, que eles venham andar de maneira digna, né? Porque hoje a gente vê muito escândalo. Por quê? Porque as pessoas, os projetos que elas buscam, no meio desses projetos pessoais, elas acabam se envolvendo com escândalo. Esquece o que? Andeis de maneira digna, fazendo tudo o que é do seu agrado, dando fruto de boas obras, crescendo no conhecimento, animados de eficaz energia, segundo o poder da sua glória, para toda constância, longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez capaz, né? Por que capaz? Porque outrora eram perdidos, outrora não era Israel, outrora não tinha salvação para eles, agora sim capazes de participar da herança dos santos na luz, que é a nossa salvação. 13. Ele nos arrancou do poder das trevas. Essa passagem de Colossenses é maravilhosa, pode riscar aí, Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, que é a remissão dos nossos pecados. Antes eu vou falar qual é, hoje eu só vou ler o capítulo 1. Do capítulo 2 em diante, Paulo vai combater os problemas da igreja, que basicamente eram as heresias que estavam sendo disseminadas, né? Porque você vê, olha só, Paulo não faz nenhuma repreensão de caráter moral, como a gente viu em Corinto, como a gente viu aos Gálatas. Vocês não são crentes, vocês estão fazendo papel de ímpio. Paulo não faz repreensões de caráter moral, por isso, muito pelo contrário, o elogio eu ouço falar que vocês crescem em amor, que
que vocês estão crescendo no pleno conhecimento, que vocês têm um entendimento bom do Evangelho, que vocês entenderam a mensagem. Então qual é o problema da igreja? Heresia. No meio de uma igreja ótima, boa, o diabo começou a querer disseminar o que o Evangelho não diz, né? É como a serpente no jardim do Éden. Foi assim que Deus falou? Não é assim. Heresia, querer desfazer o que Deus, quer dizer, desfazer da verdade do Evangelho. O problema da igreja de Colossenses é a heresia. Então, eu vou ler parte. Que tipo de heresia? Está baixo, né? Ou eu que não estou nem me ouvindo mais? Não, tá alto. Está alto, né? Acho que é a minha voz mesmo que está alto. É minha voz mesmo. Estou forçando mesmo. Deixa assim mesmo, é minha voz mesmo. Que tipo de heresia? Ó, aí, ó, parece que eu nem estou usando. Ó. Eu tenho que quase botar dentro da minha boca para ver aqui, ó. Vamos lá, heresia que estava acontecendo ali, ó. Por quê? As heresias ali eram disseminadas por. A gente viu que tinha o quê? Um sincretismo, várias religiões, vários deuses, uma mistura. O judaísmo já tinha se misturado, então estava correndo o risco da igreja também misturar. Havia ali amantes de uma filosofia grega e de um gnosticismo já imperava. O gnosticismo já era uma mistura de judaísmo grego romano. Vamos ver aqui, ó. Primeira heresia que era disseminada ali: Deus é espírito e está afastado do universo físico, que é mau, usando intermediários como anjos e demônios para instruir as almas. Então, qual era uma das primeiras heresias que estava sendo disseminada ali? Deus é bom, até aí tudo bem. Deus é espírito, até aí tudo bem. Mas ele está afastado da terra, porque a terra é mau. Então, ele estava sendo disseminado ali que Deus, sendo bom, estava afastado da terra, que é mau. Então, logo aí já começa a eles. Quem vai ser atacado nesse Deus longe da terra? O projeto de Cristo. Porque Cristo é o que? Deus encarnado. Então eles não, Deus encarnado numa terra do mal. Não, Deus é longe. E como que ele administra as almas, né? Ou combate as almas, ou disputa pelas almas? Através dos seres espirituais, anjos e demônios. Então, a primeira heresia disseminada lá é essa. E qual que você está, André? Colossenses, capítulo 1, versículo 13. 13. São três heresias. A segunda é um tal de docetismo. Afirma que Jesus apenas parecia ser um ser físico, ou seja, eles não acreditam, estava sendo disseminado na igreja, que os crentes não deveriam acreditar que Cristo veio em carne. Ele até veio, mas ele era um ser espiritual ou um fantasma. Eles não acreditavam que Jesus era um ser físico, que Deus jamais poderia ter se manifestado num corpo físico. Não, Jesus não, ele veio, mas ele não quer ele, não, ele era um ser espiritual. Segunda heresia, negando um Deus encarnado. Terceira heresia é um tal de, isso mesmo, serintianismo, doutrina de Serinto, gnóstico,
Cristo veio como Espírito que pousou em Jesus no batismo, foi embora na hora da sua morte. Qual é a terceira heresia? Deus não pode morrer. Deus não morre. Então, no batismo, o Cristo veio sobre uma pessoa chamada Jesus, que na hora da morte foi embora e abandonou Jesus na cruz. Então, essa era a terceira heresia que acontecia na igreja. Eu estou falando elas porque a gente só vai ver Paulo combater elas no capítulo 2. A gente só vai ver Paulo combater elas no capítulo 2, porque o único problema, a igreja tem um monte de problema. Essa igreja aqui é totalmente elogiada pelo apóstolo, sendo os seus únicos problemas a heresia. O que é um problema tão sério, tal como, ou maior do que o próprio pecado. Você pega uma igreja cheia de pecado, o problema de pecado se resolve com arrependimento, vergonha na cara e um monte de coisa. Mas agora pega uma igreja bombardeada por heresia. Pode ter ninguém ali pecando fisicamente, mas vai todo mundo para o inferno. Você está vendo como às vezes, Por que eu digo isso? É o que eu estava falando antes de você me chegar. Porque Paulo, a igreja de Colossos é uma igreja que Paulo só tece elogio. E também é uma igreja que ele nunca viu, porque ele evangelizou, foi embora e a igreja nasceu. Quando ele está preso, alguém leva a notícia, o projeto do seu evangelismo gerou uma igreja. E aí ela está com os problemas assim assado. Epáfras. Aí Paulo só tece elogios sobre a igreja, Mas o único problema é umas heresias que estão falando no meio de vocês. Porque a gente podia pensar, nossa, então era uma igreja maravilhosa que quase não tinha problema nenhum. Exatamente. Diferente de Romanos, diferente de Corinto, diferente dos Gálatas, que havia pecados terríveis, carnais. Em compensação, se a gente for ver, em compensação, essa igreja, Paulo não tece um problema de caráter moral, mas o problema dele é ter umas heresias aí semeadas no meio de vocês. E agora que eu estou fazendo um comparativo aqui ao vivo e a cores, qual é a igreja que tem mais problema? Uma igreja cheia de pecado ou uma igreja cheia de heresia? É difícil. As duas têm grandes problemas. Porque a heresia, ao meu ver, pode ser até um problema, vamos colocar assim, de má informação, Exatamente. Eu acho que é por aí, má informação. Então, se eu direcionar para cá, clarear os olhos das pessoas, eles vão se abrir. Agora, de pecado, é mais difícil, porque as pessoas sabem, conhecem a verdade, sabem o que é andar certo e continuam na verdade. É um grande problema. A única coisa que Paulo vai fazer aqui é dar a luz ao caminho para eles fugir da heresia. E aquele negócio, a igreja está tão em pecado. O pecado que só tem que se arrepender, pedir perdão e tomar vergonha. A heresia tem esse negócio, a pessoa ela simplesmente está fazendo tudo certo, mas ela não entendeu a mensagem correta e está indo pelo caminho errado. Ela precisa ter humildade. O que é uma seita? Uma heresia evangélica é alguém que não tem humildade de ouvir o que é certo. Não é que você pode ter razão, eu estava no caminho aqui, agora o caminho é esse. Esse talvez, mas esse é o grande problema, Como quebrar um herético e um pecador, Às vezes o pecador, é complicado até quando você vai quebrar. falar da heresia também, tem o problema também da cabeça dura. É o ego. Da cabeça dura, Porque eu acho assim, você quebrar um pecador... Eu aprendi assim, então deve ser assim. E aí eu vou assim até morrer. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que você quebrar um pecador fica mais fácil no sentido de que se ele convence ao Espírito Santo. Então se eu der lugar, eu como pecadora, pequei, der lugar para o Espírito Santo, amém. Você vai se quebrantar, aquela coisa toda. Se for por esse lado. Agora, o herético, ele tem um ego muito grande. Se Deus não aparecer para mim e não falar, é isso que eu acredito. Aí você fica ali, aquele negócio ali.
Então talvez Paulo ele falou assim: pô, essa igreja tá, eu não tenho uma coisa de caráter moral para falar, mas se eu não der uma luz aqui, esse pessoal já está cultuando o anjo, já está fazendo um negócio, vai estar uma bagunça feia. O que realmente também é uma igreja de heresia, pode gerar um problema muito grande, porque isso pode estar certinho indo para um buraco, certinho. Cadê? Então, tinha essa, negar a natureza física do Filho de Deus, negar que Deus possa ter contato com a terra, né? Deus é bom, a terra é má, Deus não vai ter contato, Ele trabalha na terra através dos anjos, dos demônios, dos espíritos, né? Então, tinha tudo isso, né? Querendo se formar através da igreja. 13. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Antes de tudo, e tudo nele subsiste. Está vendo? Paulo está fazendo uma tremenda, não é de uma defesa, mas é um tremendo esclarecimento. Você vê que tudo isso aqui está gerado em torno de combater o que se acredita de Jesus na época, né? O que se acredita de Jesus na época. Não, Jesus, se ele é tudo isso que você falou, ele só pode ser um ser espiritual, porque Deus não pode morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então, todo o combate dessa heresia acaba querendo manchar o nascimento virginal do Filho de Deus, o fato dele poder morrer, poder ressuscitar, vindo em carne. Tudo isso é para combater. Agora, o que Paulo ele já vai fazer aqui? Ele vai fazer um esclarecimento extraordinário da pessoa de Jesus, que tem como sim ele ser tudo o que ele é, do jeito que foi pregado. Ele é antes de tudo. Ele é antes de qualquer coisa que existe. Ele é antes de tudo. E nele tudo passou a existir, subsiste. Existe por causa dele. Eu e você existimos por causa, o universo existe por causa dele, tudo existe por causa dele. Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, e o princípio é o princípio o princípio do primogênito dos mortos. É aonde nasce uma heresia, e as pessoas falam que ele não era eterno, não era antes de nada, porque ele é o primogênito, né, dos mortos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato dele ser o primogênito dos mortos é que ele foi o primeiro oficialmente através da sua atitude, da ressurreição, dizer para nós que todos nós depois, através do seu poder, também seremos ressurretos. Só que ele foi o primeiro. Tendo em tudo, para quê? Tendo em tudo a primazia, pois nele aprouve a Deus fazer habitar a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os do céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Vamos ler Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o 4. Nem eu. Peguei no 9. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 4. 1 do 1 ao 4? É. Caraca! Fechou? Hebreus capítulo 1, o versículo
1 a 12. Fala, 1 ao 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Até o 4, né? Tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, o que Cristo é em relação a Deus? A expressão exata do seu ser. Por isso que ele falou: quer ver a Deus? Você está me olhando, né? Não é qualquer um que pode falar isso. Então eu posso falar assim: olha para mim, você está vendo Deus, né? É difícil, hein? Por quê? Porque isso é para combater as heresias e falar que ele é a expressão 1000%, 100%, né, exata da pessoa de Deus, e que nele habita toda a plenitude da divindade, da sua essência, né? Então, Paulo explicando isso para que os colossenses tenham na cabeça não uma variável de quem pode ser Jesus, mas uma certeza. Nele habita toda a plenitude, e nele, através dele, reconciliar por ele todos os seres da terra e nos céus, realizando a paz através do seu sangue, da sua cruz. 21. Vós éreis outrora estrangeiros e inimigos, pelo pensamento e pelas obras, mas agora pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo de carne, entregando-o à morte, para diante dele vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis, contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do Evangelho que vos recebeste. Não, tem que voltar aqui para uma explicação. Paulo, ele sempre que ele vai enfatizar aqui, lembrando, quem chegou depois, a gente viu Filipenses e Efésios, as cartas da prisão, e agora Colossenses, na ordem cronológica não é essa, Colossenses foi a primeira, Colossenses é a primeira. Então, a gente vai ver lá em Romanos ele falando muito, Paulo fazendo sempre um comparativismo entre o batismo na morte conosco, e aqui mais uma vez ele fazendo esse trajeto, né? Ele reconciliou, mas agora pela morte, sempre falando pela morte, porque nós também morremos, se batizamos. Paulo está dizendo que a gente morreu e ressuscitou, levanta da água batismal, Paulo está fazendo esse simbolismo. Mas agora pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo de carne. Estamos reconciliados em nossos corpos a partir do simbolismo, claro, simbolismo na prática, de que quando nós aceitamos o batismo, nós estávamos mergulhou, crucificado, Jesus ressuscitou, você levantado. Para Paulo isso é fato na vida real, no sentido espiritual, né? Que nós somos outro em relação ao que éramos, somos outro. Tanto que ele fala, isso nos reconciliou no seu corpo de carne, entregando-o à morte, para diante dele nos apresentar santos. Por que ele pode nos apresentar diante de Deus como santos agora? Porque nós participamos desse ato simbólico e tomamos isso como prática de vida. Mas e antes? Antes não dava para nos apresentar santos. Por quê? Porque nós não fazíamos ainda parte desse projeto. O projeto era uma ideia, agora é uma realidade. Então, agora que nós também, como Cristo,
né? Simbolicamente falando, espiritualmente falando, somos outro. E esse outro é que ele pode apresentar a Deus. Aquele que nós éramos antes, ele não podia apresentar a Deus. Isso é muito legal, né? Muito legal. O apelo tinha que mudar. Cristo quer apresentar você para Deus, mas do jeito que você está não dá. Mas se você levantar a mão, e agora você vai se tornar uma outra pessoa através do batismo. Essa nova pessoa ele pode apresentar para Deus. A outra não dá para ele apresentar. Imaculados, irrepreensíveis, contanto que, né, esse negócio, né, de a pessoa achar, então eu já batizei, né, contanto que permaneça firme na fé. O que é firme na fé? Eu sempre falei que fé é fidelidade, é eu ser fiel àquilo que eu disse que eu ia ser quando me batizei. Não tem uma confissão de fé na hora do batismo? Tem? Então não tem. Tanto tempo, né, que eu não lembro. Tem uma confissão de fé. Tem. Então, firmes na fé é você ser fiel àquilo que você disse que você seria quando batizou. É por isso que eu estou dizendo, o que é o apóstata? Próstata não, apóstata. É parecido, né? O apóstata, ele é um crente que ele negou o que ele falou no dia do batismo. É só isso, o apóstata é isso. Por quê? Você só pode se apostatar da fé se um dia você já teve na fé. Eu sou o apóstata da fé. E como que eu me apostatei? É porque eu sou outra pessoa, e já é a terceira pessoa. Eu sou uma outra pessoa em relação àquela que eu disse a Cristo que eu seria. Agora muita pessoa não só. Não, às vezes a gente pega um crente e parece que a gente vê tantas fases. Em que fase você está agora? Você pega um crente, eu estou numa fase nova da minha vida. Já toma cuidado. Você pega um crente e ele fala, eu estou numa fase nova da minha vida. Eu já pensei que você já estava. Agora eu estou até com medo de você. Eu pensei que eu sabia quem você era. Mas agora você está numa fase nova. Tomara que não seja uma fase nova na fé. Se for uma fase nova na fé, você é um apóstata da primeira fé. Permaneceis alicerçados firmes na fé. Que fé é essa? Aquela que você confessou quando você foi para Jesus. Sem vos afastar da esperança do Evangelho. Ou seja, nunca deixe de acreditar que Jesus foi nos preparar lugar. Toda vez que Paulo fala, não esqueça da esperança em Cristo Jesus, ele está dizendo, não esqueça que as coisas não vão acabar aqui. Isso aqui é um projeto para algo maior. A única vez que Paulo fala de esperança é essa esperança, que é isso que a gente está esperando. Cadê? Esperança do Evangelho que recebestes e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. 24. Agora regozijo-me nos meus sofrimentos por vós, e completo o que falta às tribulações de Cristo. Outra coisa que se deve analisar é, quando Paulo diz que completo o que falta às tribulações de Cristo, ele não está dizendo que ele está dando continuidade ao sofrimento de Jesus, que Jesus não sofreu o suficiente para a redenção da humanidade, agora eu estou completando o sofrimento dele. Não é esse tipo de sofrimento que Paulo está falando. Paulo está dizendo que existe uma empatia ao sofrimento de Jesus, que assim como Jesus sofreu por causa da igreja, ele sofre por causa do crente. Então vamos entender. Agora regozijo-me nos meus sofrimentos por vós. Paulo está dizendo, por que ele se regozija no sofrimento por causa da igreja? Da mesma forma que quando Cristo estava sofrendo, tem que haver
uma satisfação em Cristo de saber que aquele sofrimento tem a ver com salvar eu e você. É por isso que Isaías 53 vai dizer: a Deus agradou o moê-lo. Por quê? Porque é um projeto. E o projeto não tem a ver com tristeza, o projeto tem a ver com felicidade. Então Paulo está dizendo: então eu me alegro no sofrimento por vós, e completo o que falta, as tribulações de Cristo em minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, se Cristo sofreu para salvar a igreja, eu sofro pela igreja por causa do Evangelho. Dela me tornei ministro por encargo divino. Se alguém perguntar cadê a credencial de Paulo, quem me diz? Me tornei ministro por encargo divino, a mim confiado, a vosso respeito, para levar o bom termo, o anúncio da palavra de Deus, o mistério escondido desde os séculos de gerações, mas agora manifesto aos seus santos. Ou seja, nós somos um projeto de mistério revelado, principalmente para os judeus. Principalmente para os judeus. E eles imaginavam que a vaca podia voar, mas não imaginavam que nós pudéssemos ser igreja de Deus. Podia passar qualquer coisa na cabeça deles, menos isso aí. Eles se achavam únicos, né? Graças a Deus que não são. Se achavam e achavam que a gente só poderia um dia, de uma certa forma, ser resgatado ou alcançado por Deus, se fosse por algum projeto de lei vindo deles, de alguma misericórdia pessoal deles, ou se dependesse do evangelismo dele para se tornar um prosélito judaico. Então, tudo isso que eles faziam, Paulo, além de falar que não valia de nada, chamou de esterco e falou que esse era o real projeto de Deus escondido nos mistérios e revelado agora. Aí entra até aquela questão que a gente estava falando no início da heresia e do pecado, né? Tipo, aí quando Paulo veio, né, que abriu os olhos, entendeu? Por isso que bateu tanto a cabeça. Tanto que ele fala que no judaísmo ele era irrepreensível, ele era um Jesus Cristo no judaísmo, ele não tinha mancha. Por isso que bateu tanta cabeça, né? É verdade. Nos aceitar. E realmente a gente cai nesse Deus tendo que aparecer pro cara, né? Pra falar uma verdade. Penso. É muito fácil falar de fora, né? Dele, o mistério escondido dos séculos de Deus das gerações, mas agora manifestando o seu sangue. A estes quis Deus tornar conhecida qual é entre os gentios a riqueza da glória deste mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse Cristo nós o anunciamos, advertindo aos homens, instruindo em toda sabedoria, a fim de apresentá-los todos perfeitos em Cristo. Vê que Paulo, ele se dói nessa responsabilidade, assim como Cristo, da morte e ressurreição, nos apresenta santos diante de Deus. Paulo parece que ele sofre para querer apresentar uma igreja boa para Deus, sofre para querer apresentar crentes irrepreensíveis para Deus. É uma luta de você sofrer. Por quê? Porque por mais que eu pregue, faça milagre, é quase impossível eu conseguir enfiar o crente que eu sou dentro de você. Geralmente a gente tem esse problema de que se a pessoa não for tão crente quanto nós achamos que somos, Esse é que é o... Vou até sair da câmera, Que é o X da questão, nós achamos que somos. Rapaz, como é que pode, né? Isso é forte. Essa foi forte. Porque se a gente achar o crente que é o que a gente pensa que ele deveria ser,
que a gente não é, talvez a gente até tome um susto, né? A verdade é, a gente tem que se cobrar sermos melhor do que somos, sempre. O difícil é você querer fazer isso em relação a uma outra pessoa. Todos nós temos estruturas diferentes. A situação de Paulo é porque ele falava, ele tinha propriedade para falar e fazer. Por quê? Porque Paulo ele foi de uma extremidade à outra, né? Ele veio de um cara que, vamos botar assim, ele começou com um cara que matava quem era de Cristo, quem seguia Jesus, que matava discípulo, e ele foi de quem até quem morria por ele. Qual é o espinho de Paulo que a gente falava? Não, que ia contra ele para ele não se exaltar. Vamos imaginar, já que Paulo era um judeu impecável, será que ele não falava assim, judeu como eu não tenho? Eu queria que tivesse 2 ou 3 judeus que nem eu. Né? Então, né, talvez E olha que aos nossos olhos ele podia falar com propriedade, né? Mas... porque quando às vezes parece que Paulo sofria em demasia, porque, veja, você chega em um lugar, você faz um projeto lindo, aí você pensa assim, nossa, aqui vai sair uns crentes terríveis, daqui vai sair uns crentes, aí depois você vê que passou um negócio ali, um vento, um funil, aí você... Então, foi até uma igreja que a gente viu ele falando assim, eu acho que eu perdi meu tempo com vocês, mais ou menos assim, ele acha assim, não, eu acho que foi em vão, porque ele fez um projeto e quando ele virou as costas, aquele projeto virou quase que faliu. Esse é um dos grandes sofrimentos de Paulo, talvez ele não conseguia ver em relação ao outro o crente que ele se tornou. Justamente por isso que ele foi forjado ali, né? Mas ele também precisou passar por uma, né? Tipo, um face a face, uma coisa ali, né? De cara, né? Isso talvez é uma lição para todos nós prestarmos atenção quando a pessoa diz assim, né? Um exemplo básico. Eu queria ser o crente que você é. Tudo bem, meu querido, é só passar por tudo que eu passei, né? Mas talvez nem assim, a gente tem que entender que a gente, além de ser um projeto unido, é um projeto único. Sim, porque o que eu aguento você não aguenta. Não, vice-versa. Eu tô falando. Coisas já estão pensando no ar, né? Em vida, em problema. Por exemplo, eu não me vejo, lógico, o contexto vivido hoje é outro, né? E muitas vezes a gente se pega falando assim. Eu não aguento dor de cabeça, você aguenta cólica, você aguenta dor, você aguenta dor. Ser crente hoje é fácil, eu quero ver você ser crente na época de Paulo. Muitas vezes a gente ouve falar. É uma estupidez, assim. Não é? Por quê? Porque a gente estava vivendo aquilo ali, a gente estava ali, eles viviam naquele meio com aquela cabeça. A gente tem que entender uma coisa, a gente na época de Paulo, o evangelho tinha fracassado. O evangelho tinha fracassado, a gente não é. Mas aí é que entra, eu nunca pensaria dessa forma naquela época, porque eu não sou, eu não estou no mundo de hoje. É igual eu falo com meus filhos, que eu queria ter nos meus 20, 22 anos a cabeça que eu tenho hoje com 42. A vida deles seriam outras hoje. Eu teria tomado um caminho diferente, mas aí é que tá. Você só não pode falar, vocês nem teriam nascido. Não, eu falei que eles teriam nascido em outra época, não que eles não teriam nascido. Entendeu? Mas o que acontece? Mas eu atropelei o ser mãe, o ter família, com a faculdade, com o meu emprego muitas vezes aí concursado. Então assim, atropelei. Hoje eu não teria um filho com 22 anos, eu poderia ter um com 15, um outro com 10, mais abaixo. Entendeu? Isso que eu falo para eles. Que tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser estruturado. Mas eu não tinha. E é a mesma coisa quando a gente fala. Eu não sei se você já viu, você já percebeu assim, uns pastor meio mais ou menos, com umas ovelhinhas boas. Meio mais ou menos com as ovelhinhas boas? Aí às vezes já
tem uns pastores assim, bom, com as ovelhas mais ou menos, que lá eu não fico injuriada nessas coisas. Mas você fala assim, eu sou muito ruim, viu? Mas essa falta de equilíbrio, será que às vezes essa falta de equilíbrio não causa um certo equilíbrio? Igual a gente está falando do caso do Judas, né? Se eu ver se eu estou no meu tempo, o meu tempo de ficar enrolando está acabando. Mas é um assunto muito importante para se desenvolver, né? Paulo sofria dores de parto por um filho que ele projetava, que não tinha como ter certeza se ia ser tudo que ele queria que fosse. Eu sei exatamente o que ele porque na verdade a gente quer mais, né? Porque não se contenta. Mas o desequilíbrio, de uma certa forma, ou no nível de uma dosagem tolerável, ele equilibra. No sentido de que, vou dar um exemplo simples, né? Fala, dois bicudos não se beijam, né? Essa coisa fala. Você sempre vai tentar procurar um equilíbrio em um relacionamento entre filhos, e aí quando você vai ver, até na igreja, entre várias pessoas, você vai ver esse desequilíbrio que causa equilíbrio entre. É como a gente já falou assim uma vez, sempre tem que ter um para testar o tamanho da minha fé. Você nunca saberia o tamanho da sua fé se não tivesse alguém para testar ela. Não, é igual, mais ou menos assim, um desequilíbrio tudo tem. tolerável. É igual quando a gente olha um casal. Tem hora que a gente olha um casal, um é devagar, quase parando em termos de paciência, né? Light, totalmente zen, o outro falta chutar tudo. Não é assim? Não tem sempre assim? Aí a gente já pensou, se fossem os dois chutando tudo, ia se matar, gente. Entendeu? Ou então se fossem os dois parados, não andava. Então tem um equilíbrio aí, né? Querendo ou não, né? Terminamos. Eles conseguem conviver. Agora, essa mulher está quase infartando, né? Porque o pai não banana, não. Aí já não tem esse equilíbrio. Agora, não é nem que dois bicudos não se beijam, alguém tem que baixar o bico. Sim, mas de vez em quando nós beijamos. O último versículo para encerrar. O último versículo para encerrar é o 29. Para isso me esforço e luto. Poxa, tem tudo. Sustentando pela sua poderosa energia que opera em mim. Gostei dessa versão aqui, poderosa energia. Aí está poderosamente. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Eu gostei dessa versão assim, ó. Para isso me esforço e luto, sustentado pela sua poderosa energia que opera em mim. Aí eu anotei aqui, hoje a gente vê Colossenses 1:29. Hoje a gente vê pessoas fracas, cansadas, porém Paulo está dizendo que ele fala de uma energia poderosa que opera nele. Então, essa tem que ser um dos motivos da nossa oração. Hoje tem muita gente afadigado, cansado não é cansado do evangelho, cansado do que o evangelho causou na vida dele. Né? Eu já lutei tanto, eu já não sei o que. Paulo, depois que lutou tanto, está preso, ele está dizendo: existe uma energia terrível que opera em mim, mas não é dele. Então, existe uma energia terrível que opera através da minha vida, em mim, que é essa poderosa energia que às vezes vem quando a gente pensa em parar, pensa em desistir, que ela vem gerar dentro da gente. E é onde cada vez mais vem esse louvor na minha cabeça, né? Que nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Simples assim. E muitas vezes a gente bate cabeça, a gente deixa de fazer as coisas porque eu não consigo, porque eu não posso.
pastora fala, Mariana, você pode fazer isso para mim? Opa, vamos lá. Se eu não conseguir, Deus dá um jeito. Igual como Ele tem trago muitas coisas. Ele tem trazido muitas coisas para a minha vida. Entendeu? Mas essa questão, quanto mais a gente acha que a vida tem que ter a ver só com a gente, é onde a gente sempre vai participando que vou te dar um exemplo aqui do louvor. Tem dia no louvor aqui, tanto na hora antes do culto, uma hora antes, tanto na sexta-feira aqui, sai uma porcaria. Não mas sai mesmo, todo mundo sabe. Sai mesmo. E aí na hora. Que o grande amor de Deus. Não, mas na hora que você chega aqui, ô André, você chega aqui, você simples reverência ali, de 3, 4 minutinhos, antes de você botar o pé no altar, a primeira coisa que eu falo, Senhor, não, eu te peço permissão para colocar as mãos nas suas coisas, eu não sou digna. Mas, Senhor, opera em mim, faça com que através do meu louvor nessa noite, do louvor que foi entoado aqui nesta noite, das pessoas que estiverem aqui nessa mesa de som e tudo mais, Senhor, que o Senhor esteja operando através da gente, que o Teu Espírito Santo esteja no comando e que através do abrir das nossas bocas, dos meninos ali encostarem no som, se pessoas sejam curadas, pessoas sejam tocadas, não sou eu. Senhor, eu estou aqui, mas que meu eu desapareça. Que o meu nervosismo vá embora, que eu fico nervosa quando eu pego no microfone. Então, assim, as pessoas têm que lembrar disso. É porque eu sou boa demais? Não, eu sou não, André. A gente vai porcaria nenhuma, não. Entendeu? A gente é pecador. Cada dia que me amanhece é um pecado diferente, gente. Não é não? Que vem para poder atormentar a vida da gente, que vem para tentar. Uns a gente consegue, outros a gente fica no meio do caminho, outros... É assim, o dia inteiro, todo dia. Não tem para onde correr. Mas a gente não pode fazer o quê? Fazer o que você estava falando aí agora. A gente não pode se cansar, a gente não pode desistir, não pode se afadigar, porque senão cai. Entendeu? Tem hora que não dá vontade de chutar o pé da barraca, lógico que dá. Não é viver longe de Deus, é longe de. É tudo que vem junto, que vem um peso junto. A gente trabalha com gente o dia inteiro. E trabalhar com gente é complicado. Você que está aí na frente, pastora que está ali, o que o diga. Trabalhar com gente. Só Jesus na casa mesmo. Tem que estar filmando a sua face, botar no kawaii que é bombar. Ai, meu Deus. Amém. Tá com mania de vídeo esse povo. Deixa eu ler aqui, pode? Pode. Olha só que lindo aqui. Ó. Ser maduro é viver o essencial, Cristo. Nada mais, nada menos. É por isso que trabalho tanto, dia após dia, anos após ano, fazendo o melhor que posso. É o versículo 29, na minha versão. Na versão dela. Ser maduro é viver o essencial, Cristo, nada mais, nada menos. É por isso que trabalho tanto, dia após dia, ano após ano, fazendo o melhor que posso com o vigor que Deus tão generosamente me dá. Aí, isso tudo que nós falamos. Esse fazer o melhor que posso, Esse empoderamento que você fala. A gente volta naquela frase do Cortella, não seja medíocre. Faça melhor que você pode fazer enquanto não tiver ferramentas melhor para fazer melhor ainda, né? Do jeito que ele fala bonito, né? Independente de quem é o veio. O versículo na versão dela resumiu tudo que nós falamos, entendeu, né? Na linguagem do medíocre, o bom é o inimigo do ódio. Não, hoje eu fui bom, mas não poderia ter sido ódio. Né? O medíocre, ele é o mediano. Eu passei a régua, eu fiz minha parte. Ele é chamado de um medíocre, porque Paulo fala, enquanto eu não tiver ferramentas para fazer melhor ainda, eu farei o melhor com as condições que eu tenho para fazer. Vamos malhar trigo no lagar, já que não tem outra coisa que ele possa fazer naquele momento. Que são as ferramentas. E é isso aí. E é onde as pessoas batem muita cabeça, né? A mensagem de domingo, fortíssima. O povo que estava visitando a igreja se levantou para me falar que quer ficar na igreja. Foi. Glória a Deus. O povo que tinha que fazer, porque eu falei, né? Você é o povo que Deus me deu. É você que vai me explicar a visão que Deus me deu. Mas aí eu falei também, entendi. Aí é problema seu se você não quer. A opção é sua, mas Deus colocou você para trabalhar e me ajudar. Que mal. Ai, que mal. Entendi, isso vai levar mal. Vamos, depois eu edito.